eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. É isso aí, pessoal. Mais um Pode Questionar. Estamos aqui hoje preparados para falar de um assunto extraordinariamente lindo: louvor e adoração. Está aqui o nosso ministro de louvor, líder de louvor do Avive, o Cadi. Isso aí, galera. A gente vai debater um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a diferença entre louvor e adoração. Talvez você não saiba que há diferença, mas não são as mesmas coisas. Louvor e adoração. Um é um, o outro é outro. Exatamente. Desse jeito. E os dois não é um. Mas ambos essenciais para a vida do cristão. Deveras. Beleza? Vamos lá começar então. Tá aqui Cadizão, Beleza, meu vulgo povo? Fabrício. Desse jeito. É, o Você que escolhe. contrário. Você que escolhe. Fabrício ou Cadi, ou mistura. Ou os mistura. dois. @CadiOficial, tá? Segue ele lá no Isso, Instagram. Cadi.oficial. Oficial, oficial. Isso aí. Tá aqui também nosso irmãozão Mitrione, Gabriel Mitrione, Gabriel, Gabriel Mitrione, Jesus. ou Ives também, né? o Ives, Alves também. Alves. Erebius. Erebius. Tá aqui também o nosso Robson Docoque. Boa, Tio do Diácono Robson. Eita, mano. Eita lá em chovas, lá mantecai. É Nosso isso jogador aí. de futebol também. Homem, Segue lá Joga. também. Qual que é o Insta lá? Fala aí já no começo. não vai Arroba lembrar, Robinho vai Maiara, lembrar. Miguel. Procura lá, ó, Robinho do Manto. A produção vai colocar aí, Coloca aí. lá, produção. Mantos Nébias. Aqui é Mitrone Mitrone. Não, é Gabriel Ferreira. Gabriel Ferreira. Gabriel parente, Ferreira parente Minitrone. meu ele. Isso. Parente. O meu é leandro.r.ferreira. Vai lá, é nóis. É nóis. O Cadi Oficial é o Cadi Oficial. Oficialmente. ó. Oficialmente. Valendo. Então vamos lá, gente, mais um Pode Questionar. Isso. Hoje o tema é louvor e adoração. Tema muito bom. Muito cara, bom. Muito bom. E que gera muita dúvida, né? Duvida. Quem não tem dúvida? Então hoje vamos questionar isso. Questionar. Pode. Pode questionar. Pode questionar. Vamos começar aqui. Pra gente aqui, pra vocês aí, louvor e adoração é a mesma coisa? Não é. Não é? É ou não é? Condição nenhuma. É ou não é? Acha que é a mesma coisa? Não é. Coisas distintas que se São unem. coisas. Isso. Aí, ó. Tem uma definição que eu gosto assim. Louvor. O que é louvor? Vamos pensar um pouquinho. O que é louvor? O que a gente entende como louvor, né? Louvor é um meio de elogiar, enaltecer, engrandecer alguém. Eita, algo. glória! Fez a tarefinha de casa. Essa não é verdade, essa eu já tenho. Uma vez eu tomei um couro nisso já. Aí, ó. Que louvor e adoração é a mesma coisa. hein, né? Não, A minha, são diferentes. eu uso um exemplo bem pífio, na verdade, mas que dá para entender legal. Provavelmente já deve ter ouvido alguém falar assim: passou na faculdade com louvor. Sim. Como louvor. assim passou com louvor? Com louvor quer dizer que passou com graça, digamos, com êxito, com mérito, méritos, com graça. entendeu? Então eu levo para isso. Agora a adoração, vou deixar o nosso aí, ó, cortes. Caiu. Simone, eu acho, né? Pause. Vai dar um corte esse. Esperamos até essa eu agora já para não dar apanhei. corte. Isso quando eu era mais novo, eu apanhei. Louvor e adoração é a mesma coisa. Pastorzão, senta aí, vamos trocar ideia numa vez. Não. É, né? Eu acho que é bem pouquinho. Duas coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que se unem, né? Sim. São distintas. Né? A adoração, ela flui de dentro, né, cara? A adoração já é se prostrar, né? Se render. Render graças a alguém, exatamente. Por isso que a Bíblia fala, adorar somente ao teu Deus. Né?
Começamos de novo ou fizemos um corte? Não, só o corte. Cara, vamos. É bom porque fica aquele som de ter que fazer. O Luca, como ficou meio feio, o Luca tem que cortar toda hora. Então vamos começar de novo. Porque assim, se a gente lembrasse mais ou menos o que a gente falou antes. É. Alguém lembra? Esqueci. Ó, a frase que ele falou foi, não, a adoração eu vou deixar o mano Cadi falar e toque, toque, toque. Ah, É, então vamos lá. eu vou voltar nessa. Adoração. Deixa eu passar pro Cadinho falar aqui. Fechou? Fechou? Então tá. Fechou. Mas com relação à adoração, tá aqui o nosso especialista, digamos assim. Eita glória. Cadinho Vamos tirar a parte do especialista Fabrício. aí. Olha, ele te falou uma coisa com louvor, né? Com louvor, louvor, é. Com louvor. Olha só você. Mas assim, Cadinho, explica para nós assim, de uma maneira simplificada, para que fique muito claro, a questão do louvor. Primeiro vamos falar do louvor. Eu quero Sim. que você explique assim, o louvor é isso, de uma maneira prática que fique fácil para todos nós aqui entender. Tá, vamos lá. Louvor, como a gente já falou aqui, quer dizer que você vem de elogiar, de você engrandecer, de você falar bem. Então eu tô louvando a Deus, tô falando bem para Deus. E o louvor, ele vem de algo externo. Entendeu? Eu tô expressando o meu louvor. Todo mundo aqui vai ver o meu louvor. Já tem uma diferença que já dá para perceber que adoração, eu vou dizer que é o oposto a isso. Adoração é o que vem de dentro, vem de venerar, vem de render-se. Se a gente for pegar a raiz da palavra adoração, ela é uma palavra que tem muita coisa, mas uma que me chama muito a atenção, que é você olhar com paixão, olhar apaixonado. Uma das etimologias da palavra adoração. Fala isso 3 vezes aí. Uma das etimologias é isso, é você olhar apaixonado. E a adoração, sim, ela é pura e exclusivamente para Deus. O louvar, eu posso até louvar um ser humano. Sim. Eu posso elogiar um atleta, um cantor, um músico. Elogio, é louvar. Na raiz da palavra. Me ligia. Na raiz da palavra é isso, mas adoração, ela é exclusivamente para Deus. Pega essa então. Às vezes as pessoas olham para um determinado grupo de pessoas ou uma pessoa em específico e fala assim, aquela pessoa não está adorando a Deus. Ela não tem como saber se ela está adorando a Deus ou não. Íntimo. Porque isso você vai estar ali, às vezes você pode estar quietinho, lá no teu cantinho, só com o olhinho fechado aqui, ó. Mas é de dentro. É de conexão, Wi-Fi direto. Direto. Tem que estar perto. É rápido. O Wi-Fi ainda pega longe, tem O que ser Wi-Fi Bluetooth. pega longe. Então é relacionado a isso. E o louvor, ele é mais uma expressão Isso. do que um sentimento íntimo. Sim. E o louvor, você expressa, as pessoas vê, conseguem ver. Uma declaração. Adoração não tem como você disse, não tem como eu dizer, não, o Robinho tá adorando a Deus. Não tem como dizer. Não tem como falar isso. Né? Na adoração pode conter música. Mas tem música que não contém adoração. Concordam? Posso fazer um louvor de adoração ou um louvor simplesmente Isso. de louvor. Eu posso adorar a Deus Simplesmente com uma expressar. música. E como eu também posso não preciso de música para adorar a Deus. Que é algo que a gente acaba confundindo, às vezes, no dia a dia. A gente que está mais voltado pro louvor ali, pro louvor não, para a música. É? Porque o louvor, a gente tem que começar a entender que eu louvo a Deus, eu adoro a Deus. Mas nós somos ministros de música. A gente até usa o termo ministros de louvor. Projetores da casa. Entendeu? A gente até usa esse termo. Mas muitas vezes
é um trabalho que a gente tem de fazer a igreja entender que ela pode e deve adorar a Deus independente da música. Sim. A gente associa muito Tem até isso à música. Um lance que você falou agora em Tangedores, né? Tem até um lance que a galera às vezes meio que confunde, né? Fala que o Ministério de Louvor é os levitas, né? Não é. Não. Ah, é o levita, não. Se você pegar na raiz lá na Bíblia, lá, os levitas eram que cuidavam do templo. Cuidado, tem que fazer as tarefas. Eu não era o do que fazia música Isso. ou louvor. tempo. Eles também participavam, Fazia mas não parte, eram. era uma da função, Isso, né? não era nem a Mas- principal função sim. deles. Né? Eles serviam no Pode templo. questionar é cultura. Porque isso não é Isso. cultura, é conhecimento, é sabedoria divina de Deus. Olha Porque a expressão levita vem dos que eram da tribo de Levi, né? Sim. E a função deles era tudo. Você que limpa a igreja, você que serve no templo, Cozinha, você faz- é um levita. Na raiz Os dali, verdadeiros, né? os originais. verdadeiros levitas. Sim. E algo interessante da tribo de Levi é que eles não ficaram com porção, né? Eles não Eles- receberam eles herança, né? Não receberam herança, né? Então as outras tribos contribuíam para Isso. a manutenção da tribo de Levi. De Levi. Era Meio que sustentável. até existe uma base, só abrir um parênteses aqui, que algumas pessoas usam, assim, existe uma base de que o dízimo foi instituído por conta da manutenção da tribo de Levi. Cada tribo tirava-se 10% para destinar para a tribo de Levi. E algumas pessoas dizem que era especificamente para isso. Como hoje na prática não trabalha-se mais assim a igreja, não teria o motivo de... Não tem os fixos, né? Mas em tese se trabalha para isso. É. Então, continua sendo para manter o continua tempo. assim, Pra mas man- continua sendo Para pra- manutenção. Mas aí existe alguma linha teológica que fala que o dízimo já não é mais uma ordenança de Deus para nossa vida, porque nós não precisamos mais manter os levitas. Só que a gente precisa manter o O templo. templo, O né? templo, quem mantém o templo são os levitas. Mas isso é para Outro outro pode pode questionar. questionar. Foi Esse só, pode questionar só depois. foi só para dar uma É só pincelada preparatório. nisso. Preparatório. Mas vamos É só os spoilers. É, Os próximos. O próprio louvor ali, pô, o cara pode estar cantando, né? Uma música gospel, Sim. mas não tá lá adorando a Deus, né? Sim. A adoração a Deus não tem como eu medir. Sim. Adoração. Mas muitas vezes, assim, vamos supor, o louvor, tá ligado? O cara vai estar só cantando louvor, entendeu? Vamos supor, assim, vamos supor, eu vou cantar aqui um louvor, né? Mas sem destino. Cantar por cantar, igual cantar uma música do mundo. Pode Tem ser como que também? Tem uma Pode frase sim. que vai acabar levando a adoração, Isso. né? Porque o louvor, ele tem a ver com elogiar. Sim. Eu posso estar elogiando a Deus ou posso estar elogiando qualquer outro ser. Elogiando meu E assim, ó, algo também para deixar bem explícito, digamos, né? O louvor não necessariamente é só uma música também. Isso. Pode ser a dança. A dança faz É parte uma expressão uma de expressão louvor. de louvor. teatro. E pode ser também adoração, porque Sim. você pode adorar a Deus Através do louvor. através da dança, entendeu? Ah, da dança. Pode. não Da tem- dança, do louvor? Dança, Sim. teatro, louvor. Salmo 150 diz isso. Taramaçoi! Louvai ao Senhor ao som de trombeta, louvai com saltério, com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas É o último e com fôlego. flautas, louvai com símbolos sonoros, os pratos e bateria, pá, pá. Louvai com símbolos retumbantes. Aí no final fala, tudo quanto tem fôlego, louve ao Louve Senhor. ao Senhor. Então, Não tem desculpa para você não louvar ao Senhor. Você está respirando? louve a ao Deus. Senhor. Não deu. Erebias. Só o caso da respiração já é um louvor a Deus, não é? Não é algo de Deus? É. Não vem nesse gosto do sentido. Robinho, cara. Não. Eu gosto do- O Robson é assim mesmo. Mas assim, se você respira, se você tem fôlego, se você tem voz, louve. Você ao pode, Senhor. você pode usar o teu fôlego para louvar. Isso. Tá, e o fôlego é uma adoração a Deus? O que você acha? O fôlego, a adoração É. a Deus, Isso é um Porque dom eu- de vida, né? O dom é. Sim, um dom de vida que ele te É, deu. é algo vital, né? Sim. Deus soprou, deu fôlego para que a gente vivesse. Entendeu? A adoração aí já é uma
vem de venerar, vem de amar, adorar, Sim. prostrar. Então eu só Rendição, né? isso, rendição. Sim. E só que é algo que o que a gente quer expressar aqui é que eu não tenho como dizer Tipo, que você tá adorando Não, adoração ou não. é algo, vamos supor, é algo próprio. É algo íntimo. 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 É, só eu sei se eu tô adorando ou Íntimo. não. No só podcast você sabe. passado, nós falamos de intimidade. Sim. É algo íntimo. É Sim. um relacionamento. É algo íntimo. É um relacionamento que você tem com Deus. Isso. Sim. E é uma das coisas que é para Deus. Tanto que Deus condena a adoração Sim. a outros deuses, a Sim, outros com seres, certeza. a outros ídolos. Tem que ser Aquela só pra ele. observação que você fez, né, da adoração pode estar no louvor, né, ou como pode estar no louvor que não é. Então, às vezes você tá ali no seu íntimo, você acaba trazendo ao externo o seu íntimo. Sim, Adoração é algo que sai do coração diretamente pra Deus. isso. Certo? E se uma pessoa, eu próprio, tô louvando, né? Tô elogiando a Deus. Tô aqui cantando uma Isso. música gospel, mas o meu coração, no momento, entendeu? Não está em Deus. Só as palavras que estão saindo da minha boca Eu tô são palavras louvando. vazias. Eu tô louvando. Louvando, sem adoração. Tô Não é um adorando. senso agradável. Sim, Que o louvor é a expressão. Raul. Isso. Você tá O louvor expressando. eu vejo. sim. Adoração, só Deus. Quem recebe a adoração? Deus. Deus? Sim. Né? No correto, Com certeza, Deus é Sim, quem recebe a adoração. Biblicamente Sim. devemos adorar Somente a Deus, né? a Deus. Não, Mas somente se o a seu Deus, coração sim. está no dinheiro, se torna uma adoração. O seu íntimo ali, o desejo Você está maior. adorando a um ser, a um objeto. Você está prestando devoção, que era para ser somente para Deus, Aquilo que te rende, Isso. né, te deixa vulnerável. a um outro homem, a uma outra mulher, ao Há dinheiro, um dom. a um dom, entendeu? A um ídolo. Aí Deus vai condenar. São tipos de coisa que Deus quer só para ele. Ele não divide, né? Ele não divide. Exclusividade dele. Em espírito e verdade. E tem que ser em espírito e em verdade, porque Deus conhece. Sim, Ele conhece. Se Só não ele for, tem um se não Isso. for espiritual e não for de verdade, sim. talvez pode ser só um louvor. Sim. Não Sim. quer dizer que você não está louvando, mas não é uma adoração. Sim. Mas é. Só Deus tem o adorômetro. pra medir. Adorou. Porque a gente não dá para confundir a adoração com aquela moversão que acontece às vezes Sim. durante os cultos ou durante um evento gospel, louvorzão, alguma coisa. Não. Aquilo ali talvez a gente pode até classificar como algumas pessoas estão realmente adorando a Deus ali e outras pessoas elas estão somente, entre aspas, eu gosto do entre aspas sempre assim, só curtindo o momento, entendeu? Sim. O Emoção. momento tá propício, o ambiente tá gostoso, tá um ambiente de adoração, Cara, de elogio a Deus. É igual um exemplo bem pífio de novo, tá? Bem antigamente, quando tinha aquelas festinhas de garagem, aquele negócio, tinha um momento, ou aqueles correio elegante, era propício para você mandar um recadinho para alguém. Você nem queria, mas você mandava, porque tava todo mundo fazendo, você Tô mandava. fazendo isso aí. E o ali. louvor pode acontecer isso. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Tá todo mundo cantando, eu vou cantar. Você tá expressando. Mas pra Deus, né, vamos supor, lógico, pra Deus, tipo assim, não tem valor, vamos supor, né? Porque São- você tá só... É que Não, são são situações coisas diferentes. diferentes. Sim, Eu tenho um exemplo que eu acho que encaixaria. Um exemplo, tá na igreja, tá um louvor animado, a pessoa tá batendo palma. O bom do pode questionar é que essa é uma dúvida, talvez de grande maioria. Sim, Grande talvez maioria. 80% da igreja Então, não tem ideia. mais um motivo de você compartilhar. Você já curtiu, né? comentar, Mas compartilha, manda para seus amigos que vamos manda pro grupo da divulgar família, momentos para poder contraídos. sanar essas dúvidas. sim. Vamos lá. Mas um grande exemplo que eu acho que vai exemplificar isso que o Robson está falando, a pessoa tá ali, mas não tá adorando, digamos assim. Tá rolando culto, tá tendo louvor, a pessoa tá batendo palma. É uma maneira de elogiar. Quando você tá batendo palma, você tá Sim. rendendo, Tá né? louvando. A pessoa tá louvando a pessoa, ou o momento, ou a situação. Então acaba que ela vai estar louvando a Deus, batendo palma ali, mas ela não tá adorando. Às vezes tá dispersa, né, conversando.
Só que também pode ser que ela tá batendo palma, parece que não tá adorando, mas por dentro ela tá Só Deus em pode pensamento, dizer. Em tá adorando. espírito, em espírito. Sim, Sim, até mesmo o seu Sim, pensamento. é o que, tipo, Sim. às vezes o cara tá em espírito. E às né? vezes acontece Mas muito, cara. Muitas das vezes também a É pessoa... raro, mas acontece tipo, sempre. Tipo assim, pra tirar um pouco da dúvida, assim, do pessoal de casa. Muitas vezes também a pessoa pode estar, né, louvando a Deus, mas não tá em espírito. Tá entendendo que eu tô, né? Sim. Ele pede adoração em espírito e em verdade. É verdade. O louvor... Por quê? Por quê? Vamos entrar nessa parte. Vamos. Antes de Jesus, Nós o é povo polêmico. só adorava no templo. Sim, só no sacerdócio. Só no templo. A gente vem cá para João 4, 21. Sim. Vocês Toma a lembram? Bíblia! Vocês lembram da passagem da mulher samaritana no poço? Estão lembrados, né? Aí ele fala assim, ó. Jesus declarou: creio em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Sim. Se tinham o pensamento que eu só podia adorar a Deus no templo, Jesus vem e quebra com Rasgou o isso. véu. Cara, isso é lindo demais, sabe? Porque Jesus, ele é lindo, cara. Porque assim, ó. Aí, ó, isso é Eu um já- louvor. Isso é um louvor. Isso é um louvor. Que Deus tá vendo se Tá tem louvando a adoração, Deus. Sim, aí ou não. Deus que sabe. Com Mas adorômetro, lembra? nós pessoal? aqui adorômetro. percebemos o louvor. Sim. Porque o que acontece? E eu vou falar uma experiência minha. Uma vez, faz tempo já, vieram criticar ou me dar uma chamadinha de atenção, porque, Leandro, quando você vai louvar, quando você vai adorar, quando você vai orar a Deus, você tem que ter uma certa reverência, não pode fazer sem camisa, não pode fazer isso. Sendo que o que Deus está procurando, a palavra do Senhor fala ali, a palavra de Deus, Jesus fala, João 4. em João 4, fala que ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele não fala que adora no templo, ou que adora com camisa ou sem camisa, ou de joelho manhã, ou, de ou sem noite. joelho, né? Sem joelho não, de joelho dobrado, ou em pé, ou deitado. Não importa a situação, importa realmente que seja em espírito e em verdade. Certo? Isso fica muito claro pra gente. Então, assim, tô tomando banho, aquele momento lá, curtindo um louvorzinho. Pá, da hora. Louvando junto, de repente bate a adoração. Já era. Adorei a Deus no banheiro tomando banho, filho. Fui Sim. embora. Fui Não embora. tem lugar, Foi. né? Tem lugar. É aquele que nós falamos no outro espírito, podcast. em verdade, foi. né? Há dias atrás, que nós tava falando no outro podcast lá. Entendeu? Dentro do carro, adorando. No trabalho, adorando. Sim. Né? No banheiro, seja onde for. Uma vida de louvor e adoração, uma vida de devoção a Deus. Sim. E o massa desse Entrega. versículo, que se ele tá procurando, é porque é algo escondido, não é algo explícito. Tem como ele procura em espírito e em verdade. Tem como eu ver o espírito? Não tem, só no íntimo. Tem como eu secreto. afirmar que é verdade? Nesse caso, só Deus. Só Deus. Então ele tá É procurando. por isso que ele é Ele conhecido tá dos procurando coração. lá, ó, no espírito Né? seu. Só se a gente colocar um detector de mentira, É. Por isso que ele quero ver conhece se a cada adoração coração. é verdadeira ou não. Mas ainda assim não Mas tem ainda como, assim tem porque é como. espírito. Em espírito. Então não. Isso assim eu acho interessante, porque assim, algo que acho que eu não sei se vocês conseguiram entender a hora que o Robinho falou. Tá no culto, aquele fervo doido, massa pra caramba, que louvorzão tocando, todo mundo pulando, batendo palma, falando em língua e tal. Maravilha. Beleza, top. E tem alguém que tá lá quietinho, encolhidinho no canto, você não vê batendo palma, aí o ser humano, vacilão, vai lá e julga. Por que o cara não tá adorando tem a fogo. Deus? Não tem fogo. Como que eu vou saber se aquela pessoa está ou não está adorando a Deus? Eu não Mas posso tenho saber como disso. Às vezes saber. tá pegando um fogo, você chega perto, você até arrebatado, Sim. Entendeu? Como diz, o Wi-Fi, Às vezes tá mais no ligação, fogo do que o próprio cara que tá Ah, pulando, gritando, cantando. A adoração, Entendeu? quem vai poder medir ela, mensurar o tanto que é verdadeiro ou não, é somente Deus, que vai testificar na pessoa através do Espírito Santo.
E o louvor é visível para mim, para você, para aqueles que estão assistindo. O culto acontecer, o louvor acontecer, entendeu? No momento de louvor. Vou trazer algo polêmico aqui. Vai, polêmica. Polemicidade. Tipo assim, vamos supor, vamos supor se a gente fosse medir, tá ligado? Um adorômetro? Tipo assim, o preço da adoração. Qual você acha que é o maior preço da tua adoração para Deus? Qual que você acha que é, vamos supor, algo específico, que é a tua maior adoração que você já fez para Deus? Ou que você faz? O que você pode fazer para adorar a Deus? Cara, é muito particular de cada um, mas a Bíblia nos fala em você oferecer o teu corpo em sacrifício a Deus. Você pode estar sacrificando, sacrifício vivo, né? Sim. A Deus. Você pode estar entregando o teu corpo em sacrifício, em adoração a Deus, porque o sacrifício no Antigo Testamento era a função de adoração. E aqui, a palavra de Deus, ela fala para nós amar a Deus acima de todas as coisas. Certo. Então, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você não acha que é a maior adoração que pode ser feita? Expressar amor é uma forma Né? de adorar. Tipo, a mais braba, né? A Vamos palavra supor, de Deus fala, né? O coração amor. contrito e quebrantado não desprezará Né? Deus, ou seja... Tipo, então acho que o amor, acho que é... né? Com certeza, amar a Deus, eu vou dizer para você, não, é uma forma de adoração, mas primeiro, antes de tudo isso, já é uma ordenança para minha vida e para sua vida, entendeu? Agora, a adoração realmente é algo que ela vai vir meio que voluntário da tua parte para com Deus, entendeu? Sim, Tipo, não é porque é uma ordenança que você vai adorar a Deus. com certeza. Lógico, é uma ordenança. Mas não é só porque é uma ordenança que você vai adorar a Deus e vai amar a Deus. É porque dentro de você tem algo que clama para que você adore a Deus, entendeu? Sim. Verdadeiramente, em espírito e em verdade. E aí a gente volta naquele tema da semana passada do outro podcast. A gente fazer as coisas com uma vida... Para que você está vivendo, para que você está gastando sua vida? Voluntário. Voluntário. É fazer porque realmente você quer fazer. Sim. Entendeu? É. Então, a qualquer momento você pode adorar a Deus. Filho. Sim. Tem Não, qualquer momento, qualquer lugar. no altar. a vida Né? no altar. Altar quer dizer local de Exatamente, sacrifício. cara, Sacrifício, isso aí, ó. adoração. Quando você ouve alguém falar assim, tô com a vida no altar. Luiz Hermínio, acho, falou. Nossa, Luiz Hermínio tá parecendo muito. Ô, Luiz Hermínio. Um abraço, Luiz Hermínio, meu amigão. Vai Nossa, ter que amigão. compartilhar. Luiz Hermínio falou que porque tem lá no céu, fala que no céu tem altar. Sim. Por que tem altar no céu? Não sei. Porque já tem Né? sacrifício. Eu já escutei essa. Porque já havia No pastel. já havia sacrifício mesmo vivo antes. já existia. Sacrifício vivo já estava no céu, já era lá, Jesus já estava lá. Jesus era o sacrifício. Então, altar é lugar de sacrifício. Sacrifício é uma adoração. Tudo que for muito sacrificante para você, que você está matando a sua vontade para fazer a vontade de Deus, eu entendo que você está adorando a Deus. E tá no altar em espírito e em verdade. Né? Sim. Certeza? Não tem como Sim. você fazer um sacrifício se não for íntimo, né? Se não for um meio de Eu adoração. até ministrei agora esses dias, não vou lembrar qual foi o culto, que quando Abraão foi oferecer Isaac, domingo passado, né? Automaticamente, no coração dele, ele já tinha sacrificado. Sim. Porque se você não tá com o coração disposto, cara, a entregar algo que você gosta muito para Deus, você não vai subir um monte para... Eu creio que ele já subiu, já sentindo os dois sentidos, né? De estar ali Sim. prestando obediência a Deus e também a dor de Tanto pedir que meu não- filho. Tanto Já que era. não foi... Deus nem permitiu que ele fosse sacrificado. Deus falou, tá bom, parou. Conhece o coração Já- dele, já sabia entendi. que ele ia sacrificar. Já Já entendi. tinha lido no íntimo. Já Já sabia tinha que ele ia visto no sacrificar. Conhecia. Talvez para as pessoas, se tivessem várias pessoas assistindo Abraão fazer isso, ele teria que ter feito para realmente provar, mas Deus Sim. já sabia. Não, pronto, adorou. Chega. Acabou. Não, é até aí, eu já vi que você vai mesmo. Né? Você é verdadeiro mesmo, tá em espírito e verdade. Uhum. Ele já tinha É entregue, servo. né? Já tava com a dor já do perde meu Sim. filho. Vou lá. Vou Já tinha até matar. superado, na verdade, né? É, porque para um pai ir para matar o filho, em Já tinha até sacrifício, superado, ele já filho. tinha entregue. já ele tinha tava preparado sentindo. todas as coisas. O amor dele por Deus era muito maior do que o amor pelo próprio filho. É Adorar aquilo que a gente somente fala. a Deus. Isso. A gente só adora o que a gente ama. Então, muitas vezes eu posso fingir que amo a Deus, Sim, mas Deus sabe Deus realmente sabe. se eu amo ele ou não. isso é verdade. Quanto, ele sabe. E É por igual isso, o por isso- crer. sim.
Porque o Mitrione fala pra mim, eu creio em Jesus, eu não tenho como saber se é Sim, verdade ou tem. não que ele crê. Mas quem pode saber realmente O próprio Deus, sabe, Jesus. é o próprio Deus. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, mas se você... O cara estava na igreja, foi batizado, quando a gente chegar lá no céu, você vai ver o cara às vezes não tá lá. Por quê? Não creio. Não creu. Sim. Não é só ser batizado. Creio né? e será salvo tu crer. e tua casa. Amém. Entendeu? Então a adoração, eu acho que ele pega mais ou menos a mesma linha da crença. Deus vai saber, Deus sabe. Deus Ele sabe. tem como discernir aquele que crê verdadeiramente Sim. e aquele que adora verdadeiramente. Sim. Que não é só um louvor ou que não é uma fachada de adoração. E a Porque adoração. tem gente que até consegue viver uma vida de fachada de adoração. Para os homens, né? Pros Para homens. Deus. Mas tem como. é igual eu falo, Deus conhece o coração. Teve a passagem lá, Jesus, né? Viu o coração, né? Já viu o coração dos caras lá que tava pensando, né? Sim. Entendeu? Jesus viu o Conhece, coração dos caras, Jesus sabia o que os caras estavam, viu Não, o coração e antes mesmo pensamento. Antes mesmo da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe. Já sabe. Então não tem. Até o louvor que a gente vai prestar pra ele, ele fala, já sabia. Mas Meia ele boca. recebe. E a adoração é algo sem religiosidade, né? Sim. Não é algo, só quem tá na igreja consegue. Não, isso é igual a gente falou, se tiver trabalho, mulher, dinheiro, carro, qualquer outra coisa que você adorar, você tá elevando ele ao seu nível de rendição, você tá se rendendo àquilo. E Sim. aquilo vai te levar E você pro céu. tá amando aquilo. Isso, e você vai ser levado ao final através dele. Vê que Seja vida ou morte. como a palavra de Deus ela vai se confirmando, né? Ame a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Primeiro Deus. Aí quando ele fala, não adorarás outro Deus além do seu Deus, ele está falando para você, você não pode amar outro Deus além de mim. Você não pode amar ninguém a mais do que a mim. Você pode amar outras coisas. E Deus não exige que você ame somente a Ele. Você pode amar outras coisas. Mas aí a adoração... E o que você ama mais se torna o Deus, né? Endeusar uma Exatamente. pessoa. Aí a gente você entrou num assunto que eu acho bem bacana, cara. Porque assim, é algo que a gente precisa matar dentro da igreja. Isso, matar literalmente mesmo. Sim. Às vezes a igreja, ela ama tanto, a membresia da igreja ama tanto a vida do pastor, que não está errado amar o pastor, entendeu? Sim. Mas não a ponto de, se o pastor não for o pastor que for pregar, se o pastor não for na minha casa, se o pastor não... Cara, Começar a adorá-lo. vira uma apostolatria. Né? Então... Você idolatra exatamente. o homem, né? Idolatra o homem. E a adoração a outro ser é uma idolatria. Sim. Entendeu? Então, a raiz da idolatria está no amor na pessoa errada ou na coisa errada. Ou na quantidade errada de amor que Ou você na está quantidade dedicando. errada. Não é errado você amar e gostar da pessoa. Eu amo meu pastor, eu honro a vida do meu pastor. Amém, glória a Deus. Mas tem gente que fala, é Deus no céu e o pastor na terra. Não, cara. É Deus no céu, Deus na terra. É céus na terra, filho. Isso. Tem esse negócio. Falamos isso no podcast passado, né? Que primeiro Deus, depois família. Isso é um gancho. Se você chegou aqui agora e ainda não viu, Corre lá. volta lá e assiste o da semana passada, que foi muito bom. Foi bom. Vamos continuar. Show. Então isso. Eu acho que isso vai mostrando pra gente que a palavra de Deus ela vem se confirmando, cara. Em tudo que uma ordenança, os mandamentos dele se confirma, né? No geral. Porque ele fala também, puxando a questão de mandamento. Ama seu Deus, pronto. Já vai matar a questão também de você não praticar idolatria com outro. Porque se você ama peguei Deus... a visão de onde você vai aí. Entendeu? Aí você fala assim, ama seu próximo como você mesmo. Abaixo de Deus. Pronto, filho. Deus é acima de tudo. Eu peguei a visão. Deus é acima de tudo. Tem, cara. Sempre a referência nossa é Deus. Então, nada O limite, que... né? Exato, cara. Qual é o nosso limite? Até onde nós vamos? Deus. Abaixo de Deus. Voltando à etimologia da palavra, Opa! adorar é você olhar com paixão, olhar com amor, olhar apaixonado. Quem aqui, nós aqui somos pai. Então, o olhar apaixonado do filho para o pai, É massa. na raiz tem da preço. palavra, adoração tem a ver com aquele olhar. Você olha para Deus com amor e com muita paixão, com Aí muito já amor. responde aquela pergunta que o Robin lançou, né? Qual que é o máximo, qual que é o valor, né?
imensurável, não tem tem como. preço. Imensurável. Não tem como. A Não tem como você verdadeira falar, adoração não foi tem essa preço. adoração. Não tem, cara. Não tem como. Entendeu? Tudo que a gente for expressar de que a gente consegue medir é sentimental da nossa Sim. parte. É sensorial. Sim. Né? E É às vezes, louvável. exatamente. E a adoração, talvez ela não seja sensorial. Porque eu posso não estar sentindo nada e estou adorando a Deus. Sim. A gente fala a minha vida, a vida de adoração. Vida de adoração, você não vai viver rodando no manto da hora aí, falando eu tô Não. adorando a Deus. Não, isso aí é sensorial. Isso aí é algo que você faz, vive, existe e é bom demais. Sim. Mas a adoração a Deus é algo que só Ele e você vai saber. E outra, adoração, ela pode fluir aqui do nada. Sim. Entendeu? Tu pode estar aqui, daqui a pouco tu começar a adorar e Não. ir Tá no aqui. fogo tremendo, ou às vezes você nem sentir, né? Porque a palavra ali falou mesmo, esqueci que você que leu o João ali, né? Que, que eles viram, mas a gente não vamos ver, né? Entendeu? Então, muitas das vezes você não vai nem ver, irmão, mas você vai estar adorando, entendeu? É vida de adoração. É, Eu vivo entendeu? amando Adeus. a Deus Sim, acima de todas, de todas as coisas, independente. Essa é a minha vida de adoração. Independente, né? Um resumo exato do que é adorar. Exatamente. Eu sou um adorador. Eu amo a Deus. E, Um adorador por e- excelência. por amar Ele, Ele está sempre acima de todas as coisas. Acima de Tem tudo e pessoas todos. que falam, Deus se está for pra acima. não sentir, for pra adorar e não sentir, eu não adoro. Eu já ouvi pessoas falar isso aí. Filho, tem uma canção, se não Né? for pra te adorar, Para que eu nasci. Entendeu? Entendeu? ó, Ao resumo. A coroa da criação é para isso, né? Deus Sim. criou o homem para o Louvor. adorar. Louvor e Adorar. adoração. Para o adorar. é mágica. E aí a gente entra, cara, agora vamos polemizar, né, cara? A gente tá vivendo num contexto cristão. Amém. Ponto. Lógico. Glória a Deus por isso. É Aí o que acontece? Hoje, a igreja ela se move diferentemente do tempo atrás, né? E não vamos nem voltar num tempo tão longe. Vamos voltar aí aos anos 2000 ali, início dos anos 2000. Você não via igreja do jeito que a gente vê hoje. Era poucas Não. igrejas independentes, assim, que nem está tendo hoje. Tem muita igreja independente. Não que esteja enfraquecendo as tradicionais, né? Mas está tendo muita Somos igreja. corpo. Corpo, exatamente. Mas aí começou a surgir maneiras diferentes de louvor. Worship. Né? Worship é uma maneira de louvor, Sim. né? Você está expressando. Então, um às ritmo. vezes ela não é tão centralizada a Deus. Você conta mais de uma situação, de um episódio, mas tem muito worship hoje em dia que tem base bíblica. Sim. A gente já vai entrar em canções, música. Né? Música, louvor e adoração. Nesse sentido do worship, eu já entro mais como uma música, Sim. como uma canção. Na raiz, o worship é adoração, adorar em inglês. Aqui no Brasil, o worship nosso é diferente, né? Como, Worship é um movimento. como ritmo, ali é rock britânico. É. Coldplay, U2, são bandas que fazem aquele ritmo. A gente tem muito Entre no aspas, Brasil baladinha, né? ritmo de adoração. Que pro É americano, balada worship rock. É um movimento, né? Sim. Não é um ritmo. Isso, é um movimento movimento. que eles fazem. Aquele momento de adoração Movimento. deles é o worship. Um movimento No que Brasil tinha é um ritmo. de se usar muito a guitarra, tal, com Menos frases, mais isso. dedicação. Antes ninguém usava o pedal Blue Sky. Olha No só, worship que começou a usar, que é aquele som de guitarra com aquele shimmer atrás, acaba, tal, sabe? que não Esse acaba, som que aquele não acaba. pronto. Teclado. Então, tem muito isso de ritmo de adoração e Canção, música de adoração, ritmo de adoração. Cara, isso não existe. Não. Não existe. Não tem um ritmo. A Bíblia não deixou um ritmo. Nesse ritmo me adorarás. Que até se fosse na questão bíblica, a gente ia tocar música judaica, árabe. Na verdade, se a fosse gente nessa pegar questão. biblicamente falando, o shofar é uma adoração sonora, né? Cara, assim, Que é um a gente tocar de traz. também. Mas é um instrumento. Sim, é um instrumento. É um instrumento que era
usado nos, vou chamar de rituais judaicos, Sim. mas é um instrumento, né? Tradição judaica, né? De tradição Sim, mas eu judaica. falo assim, você que se- falou sobre os ritmos, né? Não tem um ritmo que a Bíblia deixou, mas Sim. o tocar do chofar foi deixado. Foi mais como um Vem- sinal, né? Sim, um sinal. Ou seja, tem algo Tanto que indica, o chofar, ele os toques dele no judaísmo, ele era usado para a guerra, né? Sim. entendeu? Era como algumas etnias usavam tambores para determinar para onde o exército Chofar ia. era sabido que era Usava-se povo o de chofar. O chofar, Sim. entendeu? Sabia que era o povo de Deus que estava em guerra. Cara, quando entra nessa área, é difícil a gente falar de louvor, falar de adoração, sem falar de música. Sim. Tá bem arraizado. Entrelaçado Louvor, tudo, é. né? Ainda Não é consegue. que estão juntos, mas estão bem próximos. Bem São próximo. diferentes, mas estão juntos. É. E aí não tem como você falar de estilo musical e sem falar da ambiência do local onde você tá Sim, também, entendeu? sim. Aí que eu E é estava cultural. me referindo E é com relação e é às- cultural também. Exatamente, cultural. Isso, vamos pegar aqui um negócio aqui agora. Eu vou abrir um parênteses no meio do parênteses. Um parênteses no meio do parênteses. Parece entre aspas. Um impacto teve para mim muito grande. A primeira missão que eu fui fazer lá no Amazonas, Maué, não. em Manaquiri. Cara, a hora que eu cheguei lá, eu vi a galera do Projeto Mochila, abraço pro Beto Pachara ali, Betão, abraço, pastor beijo, Achá. um abraço aí. quebrando tudo, filho, num funkzão. Mas com palavra, com propósito. Aí eu falei, cara, isso aqui não pode ter Deus esse negócio. Tô falando do meu coração, gente, sabe? Meu coração falou, isso aqui não pode Deus. Aí eu voltei de lá, cantando, quer saber da minha vida como é que ela tá? Só vitória. Porque, cara, eu comecei a entender que não tem a ver o louvor que você vai fazer com o ritmo que você tá. Com certeza. Com o ritmo, entendeu? Então, até um erro que a gente fala assim. Toca uma adoração. Como que eu vou. É um- Deus que é- só toca adoração. É uma expressão, é um jargão já É. do cristianismo que tem. Fui. Com Tchau. Deus. Tchau. Entendeu? Entendeu? É cultural. Por exemplo, nós vamos chegar lá na África e vamos tocar um worship. Nossa. Os caras vão falar. Eles vão falar que Os esse caras cada começam um. a adorar com tambor, com batuque. Os caras estão louvando a Deus e adorando ao Sim. mesmo tempo ali com um ritmo que muitas vezes aqui no Brasil é utilizado só em religiões de matriz africana. Sim. E aí que a gente volta no contexto onde eu iniciei ali. Daí começou a surgir essas igrejas diferentes, entre aspas, diferentes. Que são que tipo de igreja? Começaram a pintar a parede preta da igreja. Escandalizou, Black Wall. né? Sim. Teve gente que falou, nossa, parede preta. Tem gente que fala que Escuridão. tem gente que o capiroto. fala que tá levando o mundo para dentro da igreja. Não vou A discutir. igreja então- virou balada. A igreja virou balada, colocou um Balada jogo de luz. gospel. Colocou um jogo de luz, mas hoje a gente vê várias igrejas que eram contra, ou denominações que eram contra isso, trabalhando nisso. E eu digo para você o porquê. Porque o reino de Deus não para de se movimentar. As pessoas, elas estão mudando todos os dias. E a estratégia de Deus, ela se renova na minha vida, na sua vida. Sim, dá uma Aí tem aquele cara lá, super espiritual, que vai falar assim, Jesus é o suficiente. Lógico que é o suficiente. Não precisa nada além de Jesus. Mas quem é que dá para nós esse discernimento, essas estratégias para alcançar vidas? Porque mudou muito. Eu participei da igreja antes do jogo de luz, Eu também. sabe? Eu participei da igreja antes de apagar a luz, deixar a luz mais... Como é que você fala? Ambiente. Penumbra. Penumbra. O Cadinho fala penumbra. Penumbra. Deixar aquela penumbra no ambiente para que você possa se sentir mais confortável em louvar a Deus, para você entrar no estágio de adoração a É Deus. mais fácil você ir pro íntimo sem ninguém te vendo, Exato, né? Reparando. entendeu? Você está protegendo, porque quando você está nada contra, como eu falei, mas olhando tem gente que tem dificuldade de tudo aceso, quando a gente está com luz aqui, pegar, vou levantar minha mão, vou bater palma, vou chorar. Tem gente que não chora porque as pessoas vão estar olhando. Eu concordo que a igreja não é lugar de ficar olhando por mão.
Amém? Mas não é todo mundo que faz isso. Nem todo Ainda. mundo vai no mesmo propósito. Exatamente. Então, foram criando-se estratégias para que levassem as pessoas a Tem louvar a Deus para elas até chegarem na. um meme disso, né? É mesmo? Aquela menininha que sempre tá no culto te olhando assim, ó. Não sei se vocês já viram. Eu não vi. Já vi esse, Já viu? já vi. Então, até isso, cara, pô, você não tem como ficar olhando um pro lado do outro pra ver como é que o Robinho tá. Robinho do Se ele tá Coque. chorando, se ele não tá. Exato. Então, Cara, eu acho que assim, o mais importante, né, essa questão de parede preta, luz, sem fumaça. luz, com luz, Fumaça luz, eu gosto. Luiz, sem Luiz. Eu acho que assim, o principal é o não se corromper. exato. Que tem igrejas da luz acesa da parede branca que se corrompem. Sim. Como também tem alguns de parede preta que se corrompem. A gente não tá aqui pra Sim. julgar, nem criticar, nem falar denominação. E eu não Mas vou o mundo é nem. corrupto, Eu não vou nem entrar no mérito da igreja quatro paredes. A igreja ser humano em si. sim. Aí, ó, você Não tem parede como preta, dizer. Eu tô parede cinza. Cinza, Parede branca. parede branca, preta. parede preta aí. 2-2. Uma parede branca aqui. Mas eu acho que o grande segredo é isso, não se corromper, não se moldar o evangelho pro E a mundo. questão é, o cara vai ir congregar onde o Espírito Santo de Deus direcionar ele. E como é que eu vou saber se eu estou no lugar certo para prestar louvor a Deus ali e entrar no estágio de adoração? Me sentindo bem naquele lugar. Sim. Se eu estou bem, se eu me sinto bem ali com a parede preta, amém. Com a luz apagada, amém. Com a luz acesa, amém também. Com a parede branca, amém. Sem Amém. parede, amém também. E fica tem até muitos. uma dica, né, para quem tá na igreja. Eu tô na igreja da parede preta, mas nossa, eu não concordo com isso. Vamos trazer aquilo que a Bíblia fala lá no Velho Testamento, né? Se o olho te faz pecar, arranca ele. Então, você tá num ambiente que te faz pecar, vai para uma da parede branca. Mas é só se adorar, cara, entendeu? As pessoas, eu acho que elas arrumam muito desculpa, acho que elas inventam muita coisa, entendeu? Cara, você tá aqui agora nesse ambiente, você quer adorar a Deus, mano, é só fechar o teu olho e adorar a Deus. Foi. Cara, você tá num ambiente com a parede preta, não é a parede que vai fazer você adorar, entendeu? Exatamente. É você Nem que a vai preta, adorar. nem a branca, nem a cinza, Entendeu? nem a marrom. Então, tipo assim, eu acho que não importa a cor da parede, não importa o ambiente e o local, Sim, mano. O que vai importar é aquilo que tá dentro de você. O que você quer expressar? Você quer expressar uma adoração a Deus? Ou você quer expressar uma adoração numa parede preta ou uma adoração para uma parede branca? Sim. Você Mas não- o ambiente acaba se tornando propício, né? Se a É, pessoa, exato, igual a é gente isso que- falou, é isso que eu ia falar. sente mais à vontade no ambiente escuro, Sim. Pra pô, gente, aí eu pra me sinto gente. mais à vontade, claro. Que é Isso. Quer um exemplo? claro. Quer um exemplo massa que eu acho que assim vai ficar bem nítido pra gente, assim, o ritmo. O ritmo musical ele influencia no teu sensorial, entendeu? Na sensação que você tá pretendendo sentir, entendeu? Se você vai fazer um louvor com uma música mais agitada, mais de celebração, dificilmente a pessoa ela vai entrar naquele estágio de ou de choro, ou de se entregar ali verdadeiramente. Isso ajuda, influencia, Não é né? impossível, mas se Que eu já deixa tive, já já predefinido, tive experiência de ir no maior reggae, fio. Sim. E aquele Eu manta também. assim, pairar. E era o reggaezão, cara. Eu também, mas é aquela que eu falei, não é algo tão comum, mas Uhum. é Até mesmo totalmente. o volume, né? A gente teve recentemente um comentário sobre isso, né? Que o volume da música tirou Sim. o cara da adoração. Tuf. É. Opa, pera. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que entender que, às vezes, algumas coisas podem auxiliar a gente a entrar no ambiente de adoração, no ambiente de glória. Gente de glória. Opa, eu Entendeu? pensei na música que ele falou. Porque aí isso vai te levar. Então, você está buscando a entrar numa adoração, então tem algumas coisas que vai ser auxiliador, tangedor. Vai tanger você para aquele lugar, vai levar você para aquele lugar, entendeu? E aí a música nos auxilia muito nisso. Relacionado à música, cara, eu acho muito massa uma coisa. Eu ministro bastante, né? Palavra, Bíblia, tal, e vocês fazem louvor. Mas às vezes a gente pode pregar 40 minutos, 1 hora e meia, 2 horas de pregação. E a pessoa sai dentro da igreja, talvez ela nem lembre nada que foi ministrado. Mas uma canção com uma base bíblica, uma base que Deus tenha plantado no coração daquele que escreveu a música, daquele que está cantando, daquele que está ministrando, não só a canção, letra,
mas aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. O cara sai dali, ele sai voando, cara. E aquilo ali vai ficar ecoando dentro A dele. canção ela é mais fácil de ser absorvida. né? Exatamente. A música tem esse poder, né, de persuadir a pessoa, Exato. o sentimento da pessoa. É tanto que a gente tem músicas do mundo que a pessoa sai pra beber uma cerveja, senta ali, escuta aquela música, já começa a chorar, já. Sim, Até o toca, show, na, né? toca na alma. Show que O tem aí às vezes sertanejo aí, aí, no toca, sentimento. Você vê aquelas na pessoas ferida. vibrando. E tem também as músicas dentro da igreja que são, querendo ou não, você pode estar não sentindo nada, você ouviu ela, é o olhinho cheio d'água e Sim. tchau. Mexe, né? Foi. Mexe Te com a pessoa. leva para um caminho, entendeu? Te dá uma direção. Propícias a isso, né, É, na e você vai adoração. ficar refletindo. Eu, quantas vezes, cara, eu já tava passando por alguma situação na minha vida, vejo pregação, vejo isso, vejo aquilo, e parecia que nada estava acontecendo. Aí você escuta um louvor, tu fala, nossa, cara do céu. Deus Aquela- falando comigo. Deus falando comigo, Ela Deus tem começa a fome. falar. Sabe? Como diz Então, o assim, Johnny, Senhor! então a gente vê que às vezes um louvor, uma canção ministrada, ela pode levar a resposta de Deus com mais eficácia até do que uma hora de pregação. Como também uma Como? canção pode destruir uma pessoa. Sim. Não. né? Sempre tem Dois os lados. dois lados, Eu Tudo né? tem dois não vou lados. citar a canção, né? Mas recentemente a gente teve um momento no ensaio que eu disse, falei, essa canção eu particular não canto, porque só engrandece a pessoa, não engrandece a Deus. Sim. Como é que eu vou cantar isso no altar? Como é que você é vingativo? Né? Sim. Não, tem Muito vingativo. algumas músicas. Tem outras. Tem outras, não é só essa. Tem Tem outras. muitas Tem. músicas. Eu penso assim, ó, tudo que foge do centro, onde tira Cristo do centro, filho, tira Deus do centro. Corrigindo a frase, né, que não louva ele. Né? É. Uma canção que não é pra louvar ele. Isso. Pra que eu vou cantar? Né? Entendeu? Então, assim, qual é a função do louvor? A Deus. Sim. Elogiar a Deus. Já engrandecer. Engrandecer a Deus, exaltar. exaltar. Que E, isso? falar bem. consequentemente, esse louvor, se você fizer ele e entrar num estado de espírito massa com Deus, vai te levar à adoração. Vai gerar uma adoração. Entendeu? Mas também pode só te levar ao louvor. Sim. Assim como a palavra também pode te levar à Também, adoração. com certeza. A leitura bíblica te leva à adoração. Por isso nós fazemos um culto de louvor e adoração. Né? Exatamente. Uhum. Então, o contexto nosso hoje como igreja é fazer com que as pessoas entendam que louvar a Deus é bom demais. Só que adorar a Deus É muito melhor. é muito melhor, porque às vezes você está quietinho. Tem um culto de segunda-feira, a gente tem o culto de oração. No culto de oração, a gente vê às vezes o cara arrebatado. O cara deitou no chão e ficou desmaiado lá. Entendeu? O que aconteceu? embora. Dormiu. Tchau. Não, cara, ele entrou no estágio de adoração, porque eu já vivi isso, eu não consigo falar nada, cara, eu só tô ali, ó. Cara, parece que eu tô vendo, contemplando Deus, e eu não consigo falar mais nada. Só você e Deus. Tô só curtindo aquele E é um momento. hemisfério Só top, você- né? Que você tá ali, mas... É assim, só você e Deus e mais ninguém. Exatamente. Good times, God. E esse inglês Então, aí, Então, assim, cara, acho que a adoração, ela ficou muito clara para nós que ela tem que fluir de dentro. Tem que fluir de espírito para Deus. De espírito. Eu acredito que a adoração é o próprio Espírito Santo que gera em nós e leva Sim. para Deus, entendeu? de não é espírito para espírito. Né? Então, Tudo que é em espírito é dele, né? é dele. Entendeu? E o louvor, ele pode ser feito através da nossa carne. Sim. Sim, Naturalmente falando, né? sim. Numa esfera natural. Eu posso louvar a Deus. Por isso Não- que ele acaba levando a adoração, né? Que é algo que você está fazendo ali, Exatamente. físico, que se torna espiritual e arrebatou. Foi. E quando a gente está em momento de louvor e de adoração, a gente vê algumas coisas acontecer que eu acho que é o sobrenatural de Deus, cara. É lindo demais também. Qual é? A gente vê, num ambiente de louvor e adoração, a gente vê cura, a gente vê Sim. libertação. Por que que acontece isso? Porque Satanás, ele não resiste a um adorador, filho. E é o que ele mais quer para ele, né? Tanto quando naquela que a gente conversou, quando leva Jesus ao deserto, não, o Espírito leva Jesus ao Espírito deserto leva, para o ser Espírito Santo tentado leva por Jesus. ele. Mas quando ele vai tentar Jesus, o que ele quer? Quando ele fala, quando leva Quer no ser se adorado. prostrado, Me adorares. ele queria adoração. Querendo E ser o íntimo adorado. de Jesus.
Sim. Sim, Ele quer aquilo que é de sim. Deus. Porque Satanás, na verdade, ele quer imitar Deus em tudo. Ele não tem nada Sim. original dele. Isso. Ele é paralelo. Ele só chega e quer pegar. Aquilo que já tá feito, já Ou tá Ele qualquer quer criado. ser Deus, né? Ele É. Sim. quer ser Deus. Por isso que ele... Que é uma das coisas que ele Teve uma queda odeia leve. o homem. Sim. Porque o homem ele é imagem e Semelhança. semelhança de Deus. E nós estamos hoje no lugar que era dele, de louvar a Deus, né? Ele exalava louvores a Sim. Deus no seu corpo. Ou seja, Cara, você ele veja não só, gosta né? de nós, não. Não. Ô, Lúcifer, filho, ele era o cara da adoração, Não Da precisaria música, né? do homem. Da canção, da música. da canção, da música. Digamos entendeu? assim, né? Se Deus é Deus, mas Por não isso que precisaria ele do tem, homem. por isso que a música tem aquela questão que você falou, tem uma influência que pode ser muito positiva Ou muito ou muito negativa, Isso. no contexto tanto da igreja quanto no contexto secular. A música, ela influencia tanto no mundo natural como no mundo espiritual. Sim, Ela participa dos dois mundos. inconscientemente, né? É. Você não precisa ter consciência do que você tá ali. Que você Qual é a coisa que nós fazemos na terra e vamos fazer no céu? Louvar e adorar. Cantar música, louvar, adorar. São coisas que fazemos ensaio, na terra e fazemos no Digamos, céu. né? É o que veio para a Terra. Porque, igual eu falei, se Satanás não tivesse tido todo aquele ego, aquela vontade, digamos, né? Que não acontecesse, não precisaria do homem. O homem foi criado para adorar a Deus, louvar a Deus, adorar, Sim. para mostrar para Satanás que um ser inferior seria digno daquilo que ele perdeu. E isso traz pra gente uma responsabilidade muito grande. Não podemos falhar Não pode. no louvor e na adoração. Que você tem louvado. E isso é algo de todo cristão. Não só da Uhum. banda ali, É. não só do ministério, vamos chamar de louvor, que na verdade é ministério de música. Sim, a coroa Não- da criação é a adoração a Deus. É, Fomos feitos simplesmente Pra para adorar. isso. Todas as outras coisas é o quê? adorar a Deus. É nada perto do que a gente foi criado. Tudo quanto a gente for fazer, o sentido da nossa vida é adorar a Deus. Adorar a Deus. E a gente falha nisso. Muito. Porque a gente não faz Bastante. tudo. Não? Vamos ser sinceros, a gente não faz tudo em adoração a Deus. A Não. gente tenta, às vezes, até, vou fazer isso para adorar a Deus, para louvar a Deus. Amém. Mas aí, infelizmente, a gente não consegue viver uma vida 100% de adoração a Deus. Tem uma Cara, hora que você... Eu acho massa, olha pra você ver, eu vi hoje isso. Falando sobre Davi e Betseba, né? Aham. Que, tipo assim, Davi cometeu os 10 pecados capitais com ela. Só 10? É assim, cometeu o máximo possível, né? Só que assim, quando ele foi confrontado pelo profeta, né? Sim. Ele não culpou ninguém, mano. Ele não falou, é por causa dela que isso, é por causa de Urias que... Uhum. Não, ele falou, eu pequei, eu falei. Sim. Eu errei, Deus. Fui eu. E já Eu começa a adorar, né? vacilei. Ou seja, ali ele já começa a se render a Deus. E quando você se rende, você começa a adoração. Por Já isso que a gera Bíblia uma fala que ele adoração. foi um homem segundo o coração de Deus. Porque não tem como, ele não apontava para ninguém. E a É. gente, às vezes, muitas vezes fala, ô Deus, é porque fulano isso, fulano aquilo. Não Você é nunca esse o vai ler foco. na Bíblia assim, Davi pecou novamente na mesma coisa. É. O cara que tem cheio de pecado. Não, Davi pecou Mas por quando causa ele se disso, arrependia, se arrependeu e se arrependeu. E Ele ele pecava em outra coisa. daquilo. Mas não aquilo. Ele não tentava justificar, Sim, Sim. não terceirizava. sim. Aquilo que você falou, não, mas foi por causa disso, por causa daquilo. Não, Que eu acho que foi um erro do Adão, né? sim. Sim. Ele quis botar a culpa na mulher Sim, e a a mulher mulher que me botar a desse. culpa na serpente. Talvez se ele estivesse ali se arrependido Sim. do que ele fez, o Cara, mundo entrou seria na visão outro. que eu tava. O mundo seria outro. Sim. O mundo Entrou na seria visão outro. que eu tava. Cada um vira e fala, a mulher que o senhor me deu. A mulher vira e fala, foi a serpente Foi a que serpente. me convenceu. A serpente vai. Opa, Ô, A Mas serpente eu olha não e culpo fala, ninguém. eu Isso sei de ficou- nada. Isso ficou tão inserido na sociedade, cara, que até hoje a gente faz isso. sim. Vamos voltar de novo. Às vezes a pessoa deixa de congregar. Não é por causa de Deus. Por causa do É por fulano causa do tal, do fulano. Bertano, por causa do pastor, por causa do diácono, por Quando causa que, do na músico. verdade, cara, é por causa dela. Sim. Que se Exato. ela reconhecesse que ela tá com foco em pessoas, ela- Entendeu? Sim. Porque assim, ó, Sim. se chegasse Adão lá, beleza, errou,
E O Deus, Bluetooth aqui tá violento. né? Errou, Deus, ô Dom, o que você fez aí, vacilão? Aí, Eu comi. Perdoa. Os caras estão Jesus. botando culpa até nas paredes, cara. Até errei, Uhum. errei. Entendeu? Imagine. Fiz né? mesmo, comi, me Reconhecer. perdoa, posso recomeçar? Me dá uma outra oportunidade? Deus não despreza isso. Deus não... Hora Né? nenhuma. Porque hoje o que ele quer de mim, ele quer de você é um coração contrito e arrependido. Sim. Cara. Tu adora espírito em verdade, ou seja, a verdade tem que estar presente. A adoração de espírito e verdade é isso. Oh Deus, pequei, desculpa. Ali é seu íntimo com Deus. E a gente entra nessa questão de verdade, de você não transferir culpa pra ninguém, é na questão de conversão, entendeu? Porque quando eu posso dizer que eu realmente estou convertido a Deus, é quando eu assumo as minhas responsabilidades, os meus erros, e eu falo, não fui eu, eu escolhi. Porque eu tinha outras opções, entendeu? Principalmente uma opção eu tinha. Era de falar, não, eu vou seguir o Quando caminho. a gente realmente acorda para ver que as consequências que a gente Exatamente. vive são de escolhas nossas e não dos outros. Não adianta eu terceirizar para o outro. Ah, fiz isso por causa que o Robinho me influenciou. Não, Não. o Robinho pode até ter me influenciado, mas porque eu deixei me influenciar. É, A escolher escolha Eu é tua, né? escolhi, A escolha é A sua. escolha é tua. entendeu? Eu usava essa desculpa aí quando eu comecei a usar droga. Comecei a usar droga porque comecei a andar com os outros. Sim. A culpa era dos outros, era só não ter andado com os outros. É, e até hoje acontece isso. É só ter um punhado na boca. Uhum. E até, não, mas só não põe na boca. Isso serve pra várias, Entendeu? várias e várias coisas. Sim. Entendeu? E só que a influência ela é boa, porque também não é só ruim. Sim. Se você começa a andar com a pessoa que ela gosta, ama louvar a Deus, vive uma vida de adoração, vive uma Você vida de vai verdade, uma vida de espírito, Começar você vai seguir começar. Psicologicamente, você é o espelho das 5 pessoas que você anda. Aí, ó. Se você anda com gente boa, você vai ser gente boa. Claro. Três já tá aqui. Como dizer, se você só anda com tranqueira, Eu já tenho 3 aqui. né? Entendeu? E realmente se você parar para pensar, se juntar a minha pessoa aqui para dar esse resultado de Leandro, você vai olhar, vai ter muita coisa que é parecido com o Robson, muita coisa que é parecido com a Cadinho, muita coisa que é parecido com o Trione, muita coisa que é parecido com a minha esposa, muita coisa que é parecido com mais alguém, com o Johnny, com sei lá. E vai, e pronto, juntou, deu aquela misturança ali. Sim. E você vai ver que vai ter sempre alguma coisa. Então, Convivência eu tenho um livro, cara, que eu comecei a ler, não vou lembrar o nome do escritor agora. Max alguma coisa, eu acho. Max Lucado. Não é esse. Pesquisem no Google. Com Max Max eu alguma conheço. coisa. O nome do livro é A Arte de Influenciar. A Arte de Influenciar. Porque você pode usar esse dom, né, cara, que Deus te dá, de você influenciar as pessoas, tanto para algo bom quanto para algo ruim. Como todos os dons que Deus dá pra gente, você pode usar ele pro bem ou pro mal. Deus te deu o dom, entendeu? Essa frase que eu falei é uma frase pronta que eu vi já no Instagram mesmo, né? A convivência traz a coincidência. Ou seja, se eu convivo com você, vai ter coisa que eu vou fazer que não Sim. coincide com o que o Leandro faz, coincide com o que o Robinho faz, o Cadinho Sim. faz. E é sobre isso, cara. O evangelho é isso, entendeu? Então a gente precisa voltar na essência da adoração. Por isso que eu gosto, cara, assim, mas você gosta das canções antigas? Eu gosto, cara, porque era Tocou na diferente. minha canção. Eu gosto porque era diferente, entendeu? Sim. Não que não seja boa de hoje. É que nem eu falei, o mundo, as pessoas estão se movendo, novos ritmos, novas situações, e vai mudando. A gente precisa acompanhar a mudança em algumas questões, mas a Sim. gente não pode desprezar tudo aquilo que a Isso. gente já aprendeu. Viver o novo, mas não despreze o velho. Não despreza o velho. Porque aqueles caras, vamos pegar aí, cara, David Keelan, Demar de Antônio Campos. Cirilo. Cara, hoje a gente vê Demar de Vilas Campos. Boas, música lá pela manhã, 20 minutos de música. Pega um Cirilão, hein, filho? Não. Meia hora, 40 minutos. 1 cara hora e come- 10 de Ô, música. Filho do céu. Aonde nasceu o worship? Nasceu aí, filho. Já era daí, entendeu? Um abraço, Cirilo. O David Cara, Keelan, cara, amor, David Keelan é Cara, mais demais, cara. Entendeu? Demais. Os caras, e eu até hoje, cara, os caras não tão lógico naquele auge, né, mas os caras até hoje estão fazendo, E as entendeu? canções antigas, se você pegar, elas... Pode ser que tenha alguma que eu não conheço, mas eu falo do que eu conheço. E eu não conheço nenhuma que seja adoração própria, engrandecer a própria pessoa. São todas canções que engrandecem o nome Sim. de Deus, adora, falam sobre um milagre, sobre um testemunho de vida,
algo que aconteceu, Todas têm uma história, se uma você história falar. por trás, Exato. Tem um quando que porquê. veio. Tem um Hoje, porquê. ou, digamos assim, não vamos desmerecer, mas hoje tem histórias que vêm, mas ali durante aquela história você ouve mais a pessoa falar sobre ela do que o que Deus fez, o que ele É é. essa a diferença que eu falo. Você tem músicas que atravessam gerações, entendeu? Sim. Vamos pegar uma música aí, Ah, o único? ao único. Que é Nem diga. sei de quando Que que é, quando recebeu. começou. Não sei nem quem é o autor dessa música. É Ademar de Campos? Ademar de Campos. Nossa, tem 90 e alguma coisa. Não vou lembrar, é bem Mas velho. olha, 3 gerações, bem dizer. Em espírito e em verdade, coinonia. Isso aí é 80 e lá vai fumaça. Entendeu? Sonhava nascer. E já isso a era gente tá sucesso. falando de um passado assim, Mais não tão perto longe que quero é o estar. aí. Cristã, 1500 e lá vai fumaça. Tem aquela Imagina. canção que eu falo que é a canção do Shrek. Ah! Pai, eu quero. Aleluia, aleluia. Aleluia. Essa nem se Não sabe, sabe o nem quem compositor. é. Quem é E esse é um compositor? louvor, cara. Sim. Aleluia. A original mesmo é linda, né? É, que a ela é música americana, americana, então é. fala sobre acordes, Davi. Não sabe nem de onde Não surgiu. tem nem como saber. Entendeu? Não. Então, e a muitas. gente vê que você mexeu em louvor, vai virar música em algum momento. Sim. Entendeu? É algo que tá muito perto. Né? É. Louvor não é só música, mas tá bem perto, né? Tem... Que daí entra, Mas falando Temos do um contexto. livro na Bíblia que é só de louvores. Sim. Salmos. Os salmos. Entra no contexto Um de pouco de igreja. provérbios. Você tem louvor, tem música, automaticamente, a algum determinado tempo, as igrejas que concordam com isso, lógico, né? Vai começar a haver um ministério de dança. Sim. Que é É uma expressão de uma louvor expressão de louvor. Entendeu? Então eu incentivo, cara. que muitas vezes Vai tem firme. um preconceito, né? Sim. Sobre a dança. Principalmente quando é um homem que tá fazendo. Sim. E a dança eu acho massa, cara. Que Agora fazendo uma ressalva. Homens que dançam, dancem como homens. Como um homem, lógico. Mulher, dança como mulher. dança e adore a Deus. Faça a Só sua isso. adoração a Deus. Exatamente. Cara, um negócio massa que eu acho da dança é o seguinte, que é algo muito forte. Eu acho que eu considero mais forte do que o próprio louvor dentro da igreja. Porque o louvor você está ouvindo, você está vendo, então você já tem 2 sentidos focados naquilo. E acaba que seu corpo te faz sentir, ou seja, te leva a 3 sentidos. A dança você só tá vendo, você não Visual. sabe o que está acontecendo ali. E começa a te levar a adorar, entendeu? Como fala aqui, Davi dançava na presença de Deus. É o meio de adoração, Miriam dançou na Claro. presença de Deus. Então, assim, é algo que quem tá de fora vendo fala, o que tá acontecendo? Você tem 2 opções, ou você fica olhando e que legal, que doideira. Ou você começa a entender que aqueles movimentos são para adoração. São pra adoração. Eu acho massa, cara. Tem algo que eu falei esses dias, não lembro pra quem, que eu converso demais. Que o melhor louvor que vai surgir de canção é aquela que a gente faz pra Deus. Sim. É a letra que não foi escrita por ninguém, entendeu? E a gente tem vivido um tempo como igreja, um Doideira. tempo disso, entendeu? Esses dias eu lembro de um culto que tava acabando o culto, eu falei pro Mitrione, canta essa aqui dele, qual? Eu falei, não, essa é nossa, só começa a cantar que é nossa. Abraça-me. Eu falei, qual que é essa? É nossa. Eu É falei, nossa, tá. canta, vai. E entendeu? foi, Só foi Entendeu? massa. Teve uma outra situação com o Luca, que eu comecei a falar pro Luca no ouvido do Luca o que era pra cantar, e cantou e foi massa, cara, entendeu? Eu acho Bem, massa, velho. Que entra já a liberdade do espírito. Exato, porque é aquilo que tá fluindo dentro do nosso coração. A gente entrou num nível de louvor e aí partindo pra adoração, já que você fala assim, cara, isso aqui é espírito com espírito, entendeu? E olha que doido, se torna ali, vamos pôr igual aconteceu comigo, você trazendo a mim, você levando ao Lucas, são 2 espíritos se ligando aqui, né, que digamos aqui no nosso ambiente, mas se tornou 3 espíritos, se tornou um. Eu só tive a consciência de eu não cantar, que senão não ficava ninguém dentro da igreja. Não, ia ser top. Eita glória. Polêmico. Pastor deve ou não deve cantar? Polêmico. Então dependendo do pastor até pode, né? Não é o caso desse Aí que entra fala. naquilo que nós conversamos aquela vez. Que tem pessoas que têm opinião. Fala, o cara canta desafinado, o cara isso, aquilo, vai atrapalhar o louvor. Mas Depende. Eu acho que depende. é a adoração dele?
E se a adoração você não consegue conter, que ela se torna um louvor e adoração, Sim, aí eu já acho que é errado reprimir. sim. Mas aí eu acho muito massa isso, assim, quando acontece. Mas é algo que vai acontecer com o Espírito testificando em outros também, entendeu? Uhum. Sim. Porque tem gente que quer cantar, mas assim, ela não foi chamada pra cantar. Não canta, gente. Quando fosse, não canta. Não, foi chamada pra cantar Canta sozinho. para os outros ouvirem, entendeu? Mas foi chamado para louvar e E adorar a adorar Deus. o tempo todo. Aí é Não, o famoso aí cantor fone, é- canta só pra você. Algo que a gente não falou aqui. Louvor. Chega para Deus de que forma? Deus ouve? Não. Deus não ouve o nosso É uma louvor. essência, assim. né? É uma Ele essência. sente o cheiro. É, da nossa aroma. Glória a Deus. Nosso louvor, Obrigado. nossa adoração. Não, mas justamente, Deus é justo. Né? Pra ser justo com todos. É uma justiça. Pô, não bem te deu o grande, dom né, de cara? louvar, Sim. de cantar, então... Que sim. que o nosso louvor chega com um aroma agradável Sim. na tua presença, suas narinas. Entendeu? Isso que o Cadi falou é muito massa. É que porque Deus muita não justiça. faz distinção de pessoa, porque ele é afinado e eu não sou. Então, daí o Eu não louvor vou dele seria receber. melhor do que o meu. É, tem que fazer aula de música. Mesmo assim, ainda não ia... Não, mas ele Aula de recebe. É esse que é o massa. Não, Ele é sim. justo. Ele fala, não, esse aqui tá adorando muito, mas canta mal. Esse aqui canta bem, tá adorando. É indiferente. Vem. Acho que é igual, o né? cheiro, o cheiro. É o mesmo? Deus sente o cheiro. Deus É o cheiro da adoração. mesmo. Escuta você. Cara, é cheiro. Adoração é cheiro, filho. É cheiro. Pronto. Adoração é cheiro. Só achei que O não. aroma do incenso agradável que chega às suas imagina. narinas. Deus é lindo. Estamos louvando, pessoal. É Vamos louvar com perfeito. nós. É, cara. Massa demais. Então, você que é desafinado, pode louvar e Louva. pode adorar. Louve a Deus. Adore ao Senhor. Agora, se for cantar alto, Louve a É. Deus. Se você tiver com o microfone na mão, filho, aí é bom usar aulinha. presta atenção primeiro. Tem, não, mas tem uns que vai. Tem uns que Não. vai. É, pastor. Olha lá. E é algo que Deus assim, sente o cheiro. Depende do Vamos quanto falar, você tá em nós espírito. Vamos falar de testemunho agora. Vamos trazer um testemunho aí. Traz. Eu sou um cara Muito que café. quando eu comecei a tocar, eu tinha um problema muito grande. Que eu não cantava nada, não sabia. Ainda não canto nada. O pouco que eu sei foi Deus que me deu, mas eu era muito, muito ruim para cantar. A ponto de pessoas mandar parar. Eu entendo. Sim. Você sabe como é. E tipo assim, cara, foi algo muito doido, porque foi algo que eu pedi a Deus. Pra tirar uma música, eu tinha que ir nos cantores. Quem cantava. Eu tinha que pedir esse auxílio, porque eu ainda não tinha o ouvido que eu tenho hoje. Eu tinha 14, 15 anos de idade, então eu não conseguia tirar a música porque eu não sabia cantar. E fui desprezado várias vezes. Ah, agora eu não posso. Não, sai pra lá. Nem dizer que o Guimarães, sai pra lá, sai daqui. E eu pedi isso pra Deus. E ele me deu. Foi bem tempinho, né, Deus? Foi bastante tempinho orando. Mas ele me deu pra eu conseguir pelo menos cantar afinado. E isso já me trouxe um desenvolvimento muito grande no instrumento. Tá aqui o Cadi, mano, Cadi, que sabe que faz a diferença quando a pessoa canta e toca, ela desenvolve Ajuda melhor. Agora, quando a pessoa só toca, ela leva muito mais tempo para desenvolver no instrumento porque ela não tem o ouvido afinadinho. Então, tipo assim, eu não canto bem. Aí entra naquilo que o Robinho falou, Deus não tem filho preferido. Né? Pede Sai de pra perto ele, de mim, filho. deixa eu adorar. É. Você lembra disso aí, né? Eu lembro dessa canção Você no tem- carro. Você Entendeu? tem duas opções. Eu quero cantar. Eu tô falando agora de ministério. Porque cantar, adorar, louvar a Deus é independente disso. Eu quero cantar. Só que o básico para cantar é ser afinado. Eu não sou. Você tem duas vias. Ou você Afina. ou você procura um profissional e começa a estudar, que todo mundo. Fonoaudiólogo, professor. Se você não tem nenhum problema físico, todo mundo pode se afinar. Ou você vai buscar como o testemunho do Mitrione aqui e pede a Deus, ele vai te ensinar. Ou você quer um conselho, você pede os dois. Sim. Pede a Deus e vai, busca e vai. também um estudo. Volto Quem a entra condição, né? repetir. Eu, na época, É. não tinha condição nenhuma. Quem não tem Tanto que eu problema não fiz aula de físico, instrumento. todo mundo pode ser afinado. Não é Há fácil. esperança pra nós. A esperança. Ainda sonhamos com a igreja agora. toda afinadinha, pensa. Cheia de band-aid. Ih, Parece não é uns nosso. anjos. Os Não é nós que não é anjos. congrega, não, hein? Um lindo coral que seria. Porque você pode reparar uma coisa que eu acho muito, muito massa, e isso independente da igreja, cara. Ministério de música, de louvor, cantando.
Aí quando pega a pressão e a igreja começa a cantar junto, misturou o afinado com o desafinado, filho, fica tudo muito bonito. Sim, Ixi, fica lindo, cara. Fica lindo, entendeu? Se torna adoração enquanto você tá adorando, você não tá prestando atenção no irmão. Entendeu? Eita, Deus que revela e fala. E assim, eu acho que quando. Acho não, porque a Bíblia nos relata que quando a gente chegar lá no céu, todos juntos, nós vamos estar em uma única só voz, cantando, gritando, falando santo, santo, santo. Imagine, cara, como que vai ser isso? Bilhões de pessoas. Pensa, Xaramacanta, Labará, juntinho. Eita, glória. Então, assim, quando a gente consegue, como igreja, chegar num nível onde, assim, pegou preço o louvor, a adoração que a gente está tentando fazer a Deus ali, com música, né? Um cântico. E a igreja vem junto. Então, vocês que participam da igreja, ajude, pelo amor de Deus. Ajude. Isso. Ajude. Lá Faz nós, toda a diferença. lá nós não fazemos um show, né? Show você vai, você Isso. escuta, Deus, você Você paga pra ver? aprecia, Fala, papai. né? Você tá na igreja, você tá louvando junto, tá cantando junto. E a gente espera E que é você um vai momento- adorando junto E também. é um momento de cultuar Deus, né? Isso. Não é o ministério Cultuar a de louvor. Deus em comunhão. Em comunhão. Qual é a diferença da pessoa que está no altar ou da pessoa que está sentada na cadeira no culto? Vou dizer para você, a posição, Eu não vejo o lugar, diferença. Sim. porque a função do culto não é para as pessoas que vieram, entre aspas, para assistir ou para as pessoas se apresentar. O propósito do culto é, por isso é o nome, né? Culto. Cultuar a Deus. Culto de adoração, culto de celebração, culto da família, culto para cultuar a Deus. Então, igreja, pelo amor de Deus, entrou na porta da sua igreja, independente de qual é a igreja, cultue a Deus. Sim. Entre lá com o propósito. Eu vim aqui para entregar, não o melhor, para entregar tudo. pra E Deus. isso já quebra aquele paradigma de que a equipe de louvor é obrigada a Sim. levar a igreja a adorar. E não é. Não é, Não. digamos assim, não é algo que a gente faz por natural, né? Mas não é a nossa obrigação. Senão a gente estaria desprezando o sacrifício de Jesus. Sim, nós estamos ali Jesus pra foi adorar. lá, morreu na cruz, o véu se rasgou, te dando livre acesso à presença Papai. de Deus. Hum. Então Porque eu tenho antigamente era acesso. diferente. Bom ponto. Porque se eu, para ter acesso à presença de Deus, preciso de você, eu estou voltando O sacerdote. ao sacerdote lá atrás. entrava Hoje eu amarrado sou por uma sacerdote. corda, se caso estivesse em Sim. pecado ou em falha, e era Então puxado, que os outros nem depende de podiam você. entrar. Você tem acesso. Você só precisa dar o passo. O primeiro, primeiro eita, glória, passo. show, Como é que chegou nessa história do primeiro passo? Tem aquela passagem de Pedro, né, que Jesus andou sobre as águas, pá, aquilo tudo. Todo mundo conhece, né? Pedro, o que é que trazendo para a nossa vida ali naquela passagem? Pô, Pedro teve fé? Teve. Pedro teve coragem? Teve. Mas teve uma coisa que a gente esquece. Pedro deu o primeiro passo. Porque ele tinha a opção de Jesus chamar e ele falar, não, mestre, vem aqui, me busca. Eu não sei andar na água. Me pega no colo. Ele foi Aí eu vou com ousado, você. né? Sim. Ele foi lá e dá o primeiro passo. Então, muitas vezes, nós temos coragem, temos fé, mas não damos o primeiro Temos passo. atitude. Não temos a atitude de dar o Temos primeiro ousadia na passo. presença de Deus. Entendeu? Então, Deus ali, Jesus ficou vendo o primeiro passo de Pedro. Sim, Vem, sim. Pedro, vem. Depois ele deu até uma fraquejada, Ele falou, mas Jesus vai lá e pega ele. Assim é a Concordou. vida. Sabe, essa parte da Bíblia, cara, eu acho que quando Pedro. É igual eu olho pra minha vida hoje. Eu falo, cara, eu tô no meio do mar, nego. Eu não posso voltar. Cadê Jesus? Aí Jesus fala, né, estende a mão. Tô aqui. Tô aqui, filho. Mas quando você chega. Você chega até uma altura, outra vez você fala, não tem como eu voltar mais. Sim. Entendeu? E é o que Pedro viveu ali. Pedro falou, caminhou sobre a água, cara. Falou, e agora? Como é que eu volto? Não Ele volta. trouxe, tem mais ele volta. tirou o sobrenatural, né? Falou, Não como tem assim mais eu volta. tô andando na água? Como é que eu volto? E agora? Exato, cara. Ó, pega o mistério de Deus, cara. Você vai até um determinado lugar, você consegue voltar. Depois de um determinado lugar, você Só pedindo socorro. não volta mais.
E se desistir, afunda. Se você parar de caminhar, você vai afundar. Vai filho. afundar. E mais um mistério é Entendeu? isso, você não clamar, Já você era. vai afundar. Vai afundar, filho. Isso. Porque o que fez Vai Jesus afundar. estender a mão foi ele E calma. clamando. né? Clamou. E pra Jesus chegar nele, ele deu o primeiro passo. Pra Jesus pegar na mão dele, ele deu o primeiro passo. Ele andou, ele naquilo caminhou. que a gente tá falando esses últimos né? dias, até ecoando na igreja, né? Não é enquanto Jesus não volta pra buscar, filho, vai de encontro a ele. Vai buscar Vai ele, buscar filho. Vai buscar ele, vai de encontro a ele. Pedrão, nossa, essa Vou bateu, cair. hein? Vou no meio do mar, corro o risco Essa de ecoou, me hein? afogar, mas Jesus tá Essa lá. ecoou. Mas tô lá. Eu Se sei Jesus que tá tá lá, lá. eu vou. Eu vou. Pega a visão. E Receba. outra, não é só Jesus tá lá, Jesus chamou ele. Chamou, chamou, foi. Jesus chamou. Assim como Jesus faz E com nós, ele- chama. E o Pedrão também perguntou, mestre, Jesus, eu posso ir até você? É. Aí Jesus fala, venha. Venha. E se Aí Jesus foi. tá chamando é porque ele tá num lugar no qual você não está. Ou seja, Sai da tua posição e vai pro Jesus. Mas é um lugar que ele sabe também que você pode chegar. sim, Por isso que ele fala até mais do que pode chegar ao lugar que ele quer que que você você vá. chega. Exato. É o ponto certo. Que é isso? Que Vocês estão crentes demais! Vocês Cheira estão que muito, machê! vocês estão muito que cara cheio, um questionador. abraço, cara, tá saudade. Volta. Vem. Semana que vem nós já estamos na Bahia? Não lembro exatamente quando esse podcast vai estar, mas se não estivermos, vamos estar próximo. Ufa, 2023. Vai ter, vou deixar aqui já, ó. Vai ter podcast com o pastor Rick Blindado! Pastor Rick! Ô! Pastorzão! Vai Direto- ter também com o Carita, em nome de Jesus. Diretamente de Feira de Santana, Bahia. Diretamente de Feira de Santana, Tá longe, Bahia. hein? E na minha xícara lá não vai ter. Ah, hoje tem Mostra coca, lá. hoje tá massa. Vai ter, Mostra sabe lá. o quê? Água de coco! Eita glória! Só da glória. Essa na minha da aqui tem glória. café? Não, Ufa. é coca. Coca-Cola. Hoje o pessoal tá chique. Eu vou mostrar. Aqui, ó. Opa! Põe um pouquinho de café, por Aqui favor. nós faz ao vivo, É filho. café. Eu ainda tô seguindo o plano fitness, É o só café. café e água, gente. Só Coca... Ainda pode falar Coca-Cola aqui? Não, Pode. não sei. Bom, Cox. Coca-Cola. Lembrando que a Coca-Cola Patrocina não nós. patrocina Só fala nós, rápido se aí. quiser entrar no patrocínio. Tá escrito Pega aí, filhão. Mata essa Coca aí. Ah, Ó, comigo. Vai. fizemos um merchan da Coca. De graça. Santarás. Acabamos de oferecer pra vocês algo que pois é. Mas É falando em merchan, se você quiser patrocinar, estamos Sinta-se aqui. à Precisando vontade. do patrocínio. Deixa Deus te Precisamos. tocar. Deixa Deus tocar. Precisamos Se trocar você uns tem equipamentos. ideia, gente, ó, presta atenção, vamos abrir uma brecha aqui. Se você tem algum assunto que você queira jogar na mesa aqui, manda aí no comentário. Pode Comenta. questionar. Pode questionar. Vai Isso. lá. Compartilha irmão. para que alcance mais vida. No grupo dos amigos, da família, momentos Assim, ó, contraídos. eu compartilhe. queria que eles falassem sobre tal assunto. Vai lá, escreve nos comentários, ó, manda pra gente. E nós A vamos gente falar. vai falar. Nós fala mesmo. Aqui nós falamos. Pode, Podcast Pode ser polêmico. questionar. Pode questionar, gente. Pode questionar. É isso aí, gente. Cara, com relação a louvor e adoração, alguma coisa mais a acrescentar que vocês Louvem e adorem o Senhor. louvem e adoram? Ô, glória. Sabe que esse versículo, Salmos 150, versículo 6, é o meu favorito, né? Todo aquele que tem fôlego louve É ao o Senhor. segundo favorito, né? Aleluia. O primeiro é um outro. Você quer. É aquele lá. É que esse ali é dos loucos só, né? Nós já é maluco, nós já é A doido. verdade, eu tenho uns par de versículos favoritos. Mas é que esse aqui, ele é bem. Nós temos uns 66 livros favoritos. Qual? Bem antigo. Quer da saber minha da vida. vida dos outros? Aqui, ó. Fala Aí, da ó. vida de um monte de gente. Então, gente, é isso aí. Louvor é diferente de adoração. Louvor é uma expressão que você vai estar fazendo de elogio, de Falar bem. falar bem de Deus, Exaltação. exaltação de Deus. A adoração é algo íntimo, pessoal, espiritual da sua parte, direto Entrega. com Deus. Isso, Uma entrega. entrega. É uma Uma devo- rendição a Deus. Você está se Uma rendendo. devoção. Amar Sacrifício. apaixonadamente. Aramações! Glória. Lembra quando você estava apaixonado por essa varoa que está do seu lado? Não, é muito mais do que isso. Chega nem perto. Não chega nem perto disso. E quando você chegar nesse estágio de amar Deus dessa Isso. forma, Você lembra daquela expressão de paixão que uma hora passa? Só que pra Deus não, ela nunca vai passar. É naquela intensidade o tempo todo. E fica o recado pra galera. Se tem algo que tá te tomando a sua atenção, te fazendo prostar, tomando seu coração,
Reveja seus conceitos, Sim, que a sua reveja. adoração tá errada. O que você Tá está errado. adorando, filho? É a Hein? Deus, Hein? Jesus Cristo? Mas olha só. Ou você está, quem sabe, gastando a sua vida em adoração a dinheiro, a trabalho, bens a materiais, marido, a pastor, a ministério, o ministério, a dom, a dom, porque tem gente que A cargos, adora o a ministério. cargos. É verdade? Verdade. Entendeu? Ah, porque eu sou pastor. Cara, amém, você é pastor, mas primeiro é louvar a Deus, adorar a Deus. Ah, porque eu sou músico da igreja. Amém. Continua sendo músico da igreja, mas continue sendo um adorador de Deus. Seja sempre levita, sempre servindo na casa. Glória a Jesus. Outra que foi falado hoje, hein? Levita é aquele que serve no templo. Falando nisso, levitas, um abraço pra vocês, Entendeu tá? aí? Peguei a visão. Pegou aí. Peguei a visão. Peguei aqui. Pegou a visão. Ó, É no templo. No templo do Espírito. Tá vendo onde que eu aprendo? Você tá vendo? Cada um tem um pastor que merece. Eu já ouvi essa frase. Pega a visão aqui, ó. Levita, vai pro templo. Vai levitar. Vai levitar lá. Temos vassoura, temos rodo, Rodos, vassourinhas, paninhos. paninhos na cadeira. Isso. Receber as pessoas bem, abraçar. Cara, isso aí também é louvor a Deus. E pode se tornar uma adoração poderosa. Se você fizer isso verdadeiramente em espírito e em verdade para o Senhor. Eita glória. Não importa aquilo que você está fazendo, não importa o como você está fazendo, qual é a tua intenção, a intenção do teu coração. Se você vai para fazer só o protocolo, você vai só cumprir o protocolo. Agora, se você vai para realmente adorar a Deus, você vai fazer o sobrenatural de Deus acontecer. Na sua vida e na vida das pessoas que estão vendo o que você está fazendo. Vai mudar, vai transformar o ambiente. Aí o ambiente se torna um ambiente de glória. Tá, glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fechamos mais um Fechamos Pode mais um Questionar. Pode Questionar. Jesus. Deixa no comentário, galera, pelo amor de Deus, aí, qual é o tema que vocês querem pra Se você gente. não é inscrito, se inscreve no canal. É. Você já curtiu o vídeo que nós sabemos, né, Cadinho? Já Manda curtiu? uma Nesse mensagem horário já pro teu curtiu. vizinho, No pro grupo teu dos pai, amigos, pra sua da mãe, pros seus família. irmãos. Clica no Momentos sininho. contraídos. Entra no Vai em YouTube da todos. sua avó, se inscreve no canal Isso. e vai lá, chega lá. Qual é o canal? Comunidade Vive. Ponta Viva. Manda pros ministros de louvor que você conhece. Nós vamos Faz colocar banda aqui, tudo. ó, pra você ficar compartilhando, vai ter o link ali, vai ter, vamos falar também, vamos começar a colocar as redes sociais das pessoas que participam aqui com a gente, vai ter um linkzinho lá pra você Segue nós. seguir essa pessoa também, dá um apoio lá, valeu? Lembrando que no canal tem também vídeos, né, de alguns cultos, né? Também tem. Louvores ali no culto. A gente agora não tá fazendo muito, uma direção de Deus com relação a isso, mas Você a pode hora ir que lá. Deus der o play pra nós de novo, a gente começa a gravar culto de novo. Isso. Mas por enquanto Deus falou secreto. Você que mora em Itapuá e região e não está indo em nenhuma igreja, toda quarta, às 8 horas da noite e domingo às Você está convidado a 18h33. participar Nosso conosco convidado. desse culto. E não deixe de congregar na sua Esquecemos igreja. também, Vai lá, filho. quinta-feira às 19h30. Na segunda E se quer chapar na oração, segunda às 19 horas. 19 horas. 19 horas. E na sexta tem culto de mulheres às 19h30. 19h30. Nós começamos com quarta, terminando na sexta, depois voltamos pra segunda. É assim. Pensa numa agenda top. Organizadíssimo nossa É agenda. porque nós é Vamos falar louco. certinho aqui, ó. Segunda-feira, 7 horas da noite, oração. Terça-feira não tem nada, é ensaio. Quarta-feira, culto 8 horas da noite. Culto massa, top adoração ao Senhor demais. Jesus. Vai lá com a gente. Na quinta-feira, Ministério de Adolescentes, 19 horas e 30 minutos ou 7 horas da noite Você e 30 escolhe. minutos. E na quinta, é uma live. Na sexta, Na sexta, nós temos as mulheres às 19 horas e 30 30 minutos. minutos. É, No sábado e no sábado, normalmente a gente faz algum evento pra fora. E tem, se você quer jogar um futebolzinho, fala com esse rapaz aqui, vai deixar o arroba dele ali, ó, fala com O ele. tio do também. coque. Tio do tio Coque. do coque. Estão fazendo futebolzinho, todo sábado tem futebolzinho. E no domingo, às 18 horas e 33 minutos, inicia o culto. Então, fala com a questionar. gente. Manda um abraço pra sua galera aí nos comentários. Manda um abraço pra nós queremos um abraço também, em nome de Jesus. Isso. Amém. Valeu? Não esquece de uma coisa: seja luz para os povos, Seja luz em para os nome povos. de Jesus. Amém. Você foi chamado para adorar, você foi chamado para louvar a Deus, então faça isso com excelência. Você pode chegar para Jesus de qualquer jeito, mas ele vai
mudar a sua vida e vai te transformar num adorador. Verdade, Jesus. Fala aí, Robinho. Amém. Como é Jesus que transforma. funciona? Jesus transforma, liberta, salva, resgata. Só entregar a tua vida para Ele e o resto, quem que vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias. É isso, gente. É isso isso. aí. Um abraço. Fica Valeu. com Deus. Um hein? abraço. Com Boa Deus. sorte. Se inscreve, Amém. curte, Glória a compartilha em Deus. nome de Jesus. Aleluia.